Assalamu alaikum, shalom alaikum. A paz seja com cada um de vós, amém? Quero primeiramente dizer Baruch Atah Adonai, Atah Tiferet, Atah Aleluia, Atah Kol Tehillah. Bendito seja o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor seja dado ao nosso Deus. Eu quero hoje falar sobre, para que nós possamos meditar no Evangelho de Mateus, uma parábola, que é uma comparação, porque Yeshua deixou muitos ensinamentos para nós, para que nós possamos meditar. E um deles foi sobre 2 filhos. Essa é a parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Amém? Até aqui. Eu quero quero que nós possamos meditar sobre a palavra de Deus, porque eu não vou falar aquilo que eu acho. Eu estou apenas explanando, estou apenas aqui sendo um instrumento do Senhor, interpretando aquilo que já foi escrito para você. A palavra do Senhor, Mateus era um discípulo que era cobrador de impostos. E quando Jesus o vê, o nome dele é Matiahu, Yeshua o vê e diz: segue-me, Matiahu. Imediatamente ele deixa o posto dele onde ele estava cobrando impostos e segue Yeshua. Imagine a cena. Ele trabalhando, cobrando impostos para César, de repente ele deixa tudo aquilo para seguir Jesus. Ele deixa a posição social, ele até arrisca a vida dele, porque ele deixa de cumprir algo que era para César, porque o povo de Israel era uma colônia do Império Romano. Mesmo sendo livres, mas eles tinham que pagar tributos. Então quero trazer essa meditação para nós nesse momento, sobre isso, sobre fazer a vontade de Deus e não fazer. O primeiro, a parábola do Senhor diz, o primeiro pai tinha 2 filhos. Um ele pede para ir trabalhar, e ele diz que vai e não vai. É um mentiroso, é alguém que mente e fala para agradar uma pessoa e para ter paz. Ela acha que ela vai ter paz em mentir, mas muito pelo contrário. A mentira só traz consequências catastróficas, porque a verdade ela sempre se manifesta. A mentira ela aprisiona, a verdade ela liberta. A mentira vai aprisionando, a pessoa aprisionando até uma hora que a verdade vem à tona e solta tudo aquilo que ela falou de mentira. Quem mente não é filho de Deus, porque o filho de Deus não mente. Então, primeiro ponto, ele era filho do pai simbológico, porque ele não amava o pai. Porque aquele que é filho de Deus odeia a mentira. Aquele que ama o pai odeia mentir para o pai, porque ele se sente mal. Olha, esse filho mentiu para o pai e não sentiu nada, absolutamente nada, fosse como se algo normal, não houve nenhum remorso. O segundo filho, o primeiro disse, fazer uma correção, falei que era o primeiro, é o segundo. O primeiro disse e falou: eu não vou, pai, eu não vou. Mas ele foi. Ele foi sincero: pai, eu não quero ir. O pai não obrigou ele a ir. Veja os 2 casos. Em nenhum caso, o pai diz que caso eles não vão, vocês sofrerão um grande castigo. Eles não tinham obrigação de ir.
mas foram eles que voluntariamente quiseram ir. Um disse que não ia ir, não queria, mas se arrependeu, viu que estava errado e foi. O outro disse que ia, mas mentiu, porque só para se safar de ouvir o pai falar, pensando consigo, talvez, se o meu pai ouvir que eu não vou, ele vai começar a ficar falando na minha cabeça, não, vou falar que eu vou, que aí ele fica sossegado. E aí ele se deu mal. Eis a grande diferença de um filho para o outro. A verdade. O primeiro fala a verdade, mesmo que seja contra a vontade do pai, mas se arrepende e vai e faz. E o outro fala a mentira para tentar enganar o pai e não vai. Logo o pai chega e descobre que o filho que falou que não ia fez o trabalho, e o filho que falou que ia e não foi, não fez o trabalho. O que isso quer dizer? Aqueles que dizem que vão servir a Deus, que vão fazer a vontade de Deus e mentem só para se safar de alguma coisa, só para agradar, só para não ter pressão, para ninguém encher, para ninguém, no termo popular aqui que nós usamos do Brasil, encher o saco. Esses enganam a si mesmo, porque quem está contra a verdade, como dizia o bispo Ambrósio, está contra si mesmo. É mentiroso, é filho do diabo. Agora, aquele que fala a verdade, esse é filho de Deus. Sendo ela a pessoa gostando ou não. E quando uma meretriz, quando um publicano busca o reino de Deus, ele não busca porque ele quer, mas há um arrependimento no coração dele. Quando você, meu irmão, minha irmã e eu ouvimos a palavra de Deus, a gente não queria ir, porque seria mentira dizer, não, eu quero. A gente não queria ir, a gente não queria saber de Deus. Mas o Espírito Santo se manifestou em nós e gerou arrependimento. E nós nos convertemos ao Evangelho de Cristo. Agora, aqueles que disseram que iam só por ir, só para forçar uma cena para onde ele se safasse de uma certa situação e não foi, ou seja, não aceitou o arrependimento, não se batiza, não crê em Cristo, não se arrepende dos caminhos que faz, não procura se batizar para ter perdão dos pecados e assim herdar o reino de Deus, esse vai ter um castigo muito terrível. Porque quando o pai chegar e ver o que um está fazendo a sua vontade e outro não está, ao que está fazendo a sua vontade, herdará o reino de Deus. Mas ao que não está fazendo a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Muitos e muitos açoites intermináveis, ao qual a dor não se comparará a nenhuma dor que ele jamais sentiu aqui na terra. Amém? Guarde essa palavra. Mesmo que você não queira fazer, procure fazer, se for a vontade de Deus. Porque você depois não vai se arrepender. Você vai se arrepender de não fazer. Tá bom? Que Deus os abençoe. Baruch atah Adonai. E tenham um ótimo dia. Sabahu Eclair. Bom? Espero que vocês estejam bem. E qualquer coisa, continue acessando a nossa página Africristã. Indica para alguém que você conhece, para que aqui ela possa ter um conhecimento das escrituras sagradas, tá bom? Deus vos abençoe. Word say shalom, shalom aleichem, Yaakov Israel. Amém.